Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você opera contra a tendência, porém da maneira certa, fazendo o correto, operando a favor do contexto e entrando em configurações que realmente a estatística está jogando a seu favor. Então eu quero mostrar para vocês um trade que acabou de acontecer aqui nesse cenário que a gente está aqui no gráfico. Vou colocar, eu gravei essa operação acontecendo, então dá uma olhada nela aí agora. Vamos lá. Boa pessoal, a gente acabou de montar uma operação aqui nesse movimento de baixa que o ativo vem querendo desenvolver, né? Vamos observando aqui como que ele vai construindo esse POI. Então a gente tem uma venda exatamente nessa região para aproveitar esse cenário potencial vendedor, onde o ativo tem um gap aqui em cima, deixa mais arriscado, mas a estrutura do POI em si está muito bem configurada. Olha só, o mercado fez aqui esse movimento de 1, 2, 3, quebrou o topo e puxou forte para baixo. Tá vendo? É essa estrutura aqui, ó. O que cria naturalmente uma zona de oferta nessa região. E voltando na região, a gente tem venda de continuidade. É um cenário bem interessante. Vamos lá, o mercado ele vem configurando, vem entrando oferta na região. É uma zona para a gente ficar atento de fato. Então, vamos observando aí conforme ele vai se desenvolvendo. O mercado vem descendo, vem gerando aí esse cenário. E a gente vai levando ele nesse movimento, né? O preço está aí gerando uma configuração minimamente interessante por conta da pressão de oferta nessa região de oferta em si, né? Essa que é a questão principal. Então, a operação já está no 0 a 0, né? A gente já colocou ela no 0 a 0 para ir se protegendo. O mercado já está andando praticamente 3 vezes o risco ali, tá vendo? Quando ele passa de 2 vezes o risco, é legal a gente colocar no 0 a 0, porque já deu um espaço bacana e aí você não está fazendo essa condução de maneira equivocada. Então, é uma métrica legal que eu gosto de usar para colocar no 0 a 0. Então, o mercado ele vem puxando. Vamos ver se ele vem buscando os 3 para 1 ali, ao menos, né, na movimentação. Então vamos observando aí o cenário, pessoal. Isso aí, pessoal, o mercado já bateu ali os 3 para 1, tá? Que é aproximadamente onde está marcado ali. Ele está nessa região. A gente pode estar fechando o trade. Bom, pessoal, vocês viram aí o movimento acontecendo. Vamos entender sobre o contexto certinho dessa configuração que está interessante. Aqui a gente já vê esse contexto sendo desenvolvido desde lá de trás. O contexto é exatamente o que vai gerar uma oportunidade assertiva de trade, tá? Então, eu estou aqui no gráfico de 1 minuto, mas se a gente subir lá no tempo gráfico de 5 minutos, isso aqui é igual para qualquer tempo gráfico, tá? Nesse caso, o mercado construiu esse contexto nesses tempos gráficos que a gente está aqui. 5 minutos, 1 minuto, a gente vai entender essa dinâmica aqui de 2 tempos gráficos que a gente está utilizando e por que disso. Mas, eventualmente, o mercado gera a mesma coisa, com a mesma linha de raciocínio, em tempos gráficos maiores também, e isso é natural. Então, qualquer tempo gráfico que você quiser utilizar, não tem problema. Lá no time do Excelência Trade, né, onde todas essas oportunidades são mapeadas com antecedência, vou mostrar ali para vocês esse trade, por exemplo, sendo mapeado com antecedência ali no time, assim como a gente faz em todos os mercados e todos os ativos todos os dias, né? Então, aqui é o nosso ambiente de prática do time do Excelência Trade, que é exatamente aqui, onde todas as oportunidades que eu estou observando, a gente faz os mapeamentos com antecedência, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os ativos, todos os dias 100% desenhado ali, então facilita bastante. E aí a gente vê configurações de tempos gráficos maiores, tempos gráficos menores, e o mercado ele vai se desenvolvendo sempre com a mesma linha de raciocínio, porém cada hora em um tempo gráfico, né? A gente tem que estar sempre navegando entre eles de certa forma. Mas aqui, muito simples essa configuração, o mercado vem de uma alta muito grande, então naturalmente a tendência é de alta e operar a favor dela tem o seu valor, claro. Porém, essa aqui é uma movimentação, pessoal, onde o preço está muito esticado. Ele realmente vem subindo muito há muito tempo. Então ele está lá nas alturas e o RSI vai apresentando que ele está muito divergente, olha só. Então aqui a gente vê uma grande renovação de máxima, que é o preço subindo, né, naturalmente, e o RSI caindo, olha só. Então aqui a gente tem no gráfico de 5 minutos uma grande divergência, mostrando que a força relativa, que é o RSI, não está acompanhando a renovação de máxima dos preços. Então o preço renova a máxima e o RSI, que é a força relativa, não acompanha, mostrando que é um movimento fraco de alta, mostrando que essa alta tende a não ir tão longe assim. E aí a gente sabe que o mercado realmente já está bem esticado, já está subindo há muito tempo nessa movimentação, começa a apresentar essas características, logo a chance de entrar a oferta é muito grande. E a gente vê isso acontecendo. Então se a gente joga no tempo gráfico de 1 minuto agora, lá em cima dessa movimentação, a gente já vê ali nitidamente como que a oferta vem entrando e uma venda que inclusive a gente mapeou lá no time da Excelência Trade muito bem também. Tá vendo? Então aqui em cima ele já veio desenvolvendo uma configuração muito boa de venda.
Aí ele gerou uma configuração ótima aqui de venda, depois ele veio gerando outra possibilidade muito boa, e vamos no contexto daquela operação ali para a gente entender sobre ela, porque é parecida com aquelas outras ali de cima. Porém, tem alguns detalhes a mais. Olha só esse movimento aqui, pessoal. Isso daqui é uma tentativa do preço andar de forma lateral. A gente pode marcar ele desse jeito. Ó. Isso aqui é uma tentativa do preço andar de forma lateral. A gente sabe que ele está subindo cansado lá para trás. A demanda está bem enfraquecida nessa tendência de alta e a oferta realmente entrou muito forte. Então, o mercado está com controle vendedor, o que gera a possibilidade de você estar vendendo mesmo com a tendência lá atrás sendo de alta. Então, essa é uma informação importante. Qual que é o objetivo no mercado? Operar a favor do controle. Esse é o objetivo. Então, quando a gente tem uma tendência de alta saudável, é claro que o controle é comprador. Quando a gente tem uma tendência de baixa saudável, é claro que o controle é vendedor. Porém, quando essa tendência de alta ela está vigente, mas ela já apresenta características de fraqueza e depois entra essa pressão de oferta, igual a gente viu, e faz bons movimentos de baixa, que é o que a gente está vendo aqui, a gente sabe que a oferta está presente e o controle tem grande potencial de ser vendedor, logo operar a favor da venda faz todo sentido, tá? Então isso é muito importante. E a gente consegue presenciar isso aqui também nessa estrutura lateral. Quando o mercado ele anda de lado, pessoal, só que ele não consegue andar de lado de fato, ele não consegue fazer a dinâmica comum de um movimento lateral. A gente sabe que o mercado ele anda 70%, 80% de maneira lateral, tá? E somente 20%, 30% em tendência. Então, a lei de causa e efeito, que diz exatamente isso, movimentos laterais vão gerar tendências. Então, o movimento lateral é a causa e a tendência é o efeito. E se a lei de causa e efeito, toda boa oportunidade de trade se desenrola a partir da lei de causa e efeito, que é uma lei de mercado, tá? Então, a gente sabe que esse movimento lateral aqui ela é uma causa da lei de causa e efeito e vai gerar uma tendência, que é o efeito. Vai ser ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa que vai sair desse movimento lateral. E o mercado faz isso o tempo todo, igual eu falei, ele anda 70%, 80% de maneira lateral. Então aqui a gente vê isso. Quando ele anda de forma lateral, só que ele não consegue fazer a dinâmica comum de um movimento lateral, que é bater no nível de suporte, bater no nível de resistência, bater no nível de suporte, bater no nível de resistência e ir fazendo essa dinâmica. Essa é a dinâmica comum de um movimento lateral que está realmente em equilíbrio entre as forças, né? Força compradora e vendedora estão realmente em equilíbrio. Nesse caso a gente não vê isso. Nesse caso a gente vê o preço sim tentando andar de lado, porém andando de lado caindo, tá vendo? E ele mal consegue encostar na região lá em cima. Na verdade ele não encosta lá nenhuma vez. Tá vendo? Aqui ele até se aproxima, mas não encosta. Aqui ele fica colado no suporte, fura, começa a furar o suporte, retorna, fura de novo o suporte, retorna. Isso aqui são características de que a demanda está realmente fraca nessa localização, nesse nível de preço, porque o nível de suporte da estrutura lateral é uma espécie de zona de demanda, por mais fraca que seja, né? Suporte e resistência extremamente fraco, mas é um nível de suporte. Então, qual que é a leitura que a gente tem que ter aqui? A força compradora não está segurando o preço, então ela não está presente com qualidade e a força vendedora está ganhando pressão por conta do preço não conseguir nem encostar no nível de suporte, no nível de resistência, né, que é a parte de cima, e andar de lado caindo. Esses dois conceitos, dificuldade de encostar aqui em cima, andar de lado caindo, três conceitos, né, e furando o suporte várias vezes, mostra que o domínio é vendedor nesse nível de preço. Logo, montar vendas faz muito sentido e você vai estar operando para o lado certo do mercado. Isso é extremamente importante, esse tipo de leitura, né? Leitura de controle de mercado, muito importante. Sem contar todo o contexto lá para trás, que a gente sabe que realmente essa oferta tinha entrado. Então, isso aqui se encaixa com aquilo que a gente viu lá atrás. O que a gente acabou de identificar aqui, pessoal? Que a demanda está fraca e que a oferta está forte, por conta desse movimento aqui. E o que a gente acabou de falar do movimento logo ali atrás? A mesma coisa, lembra? Ele estava subindo já fraco e a oferta estava forte. Então, peraí, isso aqui se encaixa com tudo aquilo que a gente viu logo atrás. Isso é contexto. O momento presente alinhado com o que vem acontecendo. Essa é a definição de contexto. Você pegar o momento presente e alinhar com o que vem acontecendo. Ou seja, 2 mais 2 é mais que 4. Uma coisa se junta com a outra e forma outra coisa melhor ainda. Entendeu? Isso é contexto. Reunião de conceitos que andam juntos. Então, isso é extremamente importante. E aí a gente sabe que é aqui que vai surgir a zona de oferta que a gente montou aquela venda. É esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3. Quebrou o topo nesse forte movimento de alta com candles cheios, tá vendo? Quebrou esse topo aqui nesse forte movimento de alta e logo depois quebrou com mais força ainda os fundos, renovando as mínimas e fazendo essa estrutura aqui. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda, tá?
Esse movimento aqui é uma estrutura de continuidade de queda. Então a gente sabe que quando ele desenvolve esse tipo de estrutura, próximo do topo ali a gente tem uma zona de oferta, que é o POI que chama, é uma zona institucional. Quando o mercado retornar nessa região, você tem uma venda na região, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de continuidade de queda. Porque é uma estrutura de continuidade, naturalmente cria uma zona de oferta próximo do topo, beleza? Esse movimento ele é bem interessante. Então voltando lá, ó, olha lá, ele criou ali, perfeito. Então naturalmente a gente tem uma zona de oferta nessa localização aqui em cima, próximo do topo. Então é exatamente ali que a gente monta essa venda para aproveitar um movimento de preço que tende a estar andando aqui pelo menos 3 vezes o risco, que é esse movimento de baixa. Tá? Então o mercado foi lá em cima, a gente já viu o trade se desenvolvendo, né? Se desenrolando. E aí ele vai e gera essa movimentação aqui, que foi o movimento que a gente viu lá. Beleza? Então bem interessante aqui esse contexto operacional, que é uma leitura de controle e regiões e estruturas de continuidade. Isso é importante. Agora aqui a gente tem um exemplo também muito forte nessa configuração. Olha só esse movimento, pessoal. Aqui a gente tem o exemplo não, né? A gente tem outra operação aqui muito boa, bem encaixada com captura de liquidez e segmento de flow. Olha só que interessante. Contra a tendência também, nesse caso. Qual que é a tendência aqui do movimento? De baixa. Você vai tirando o zoom, estou no gráfico de 15 minutos, você vê que o preço vem caindo bastante aqui na movimentação, fazendo um grande movimento de baixa. Toda essa movimentação aqui no 15 minutos. Aqui, por exemplo, caindo forte, aqui caindo forte. Teve até notícias, né, que fez com que o preço fizesse essas puxadas agressivas para baixo. Olha só. Isso aqui é movimentação de notícia, tá vendo? Ele vem caindo com muita pressão. Lá para trás, qual que é essa região que está marcada aqui? É um fundo de liquidez, olha só. O mercado ele vinha caindo lá para trás, que é aí que vê que a tendência é toda de baixa mesmo, tá vendo? Grande movimento de baixa lá para trás também, aqui no 15 minutos. Se a gente subir lá no 1 hora, a gente vai ver isso nitidamente e tudo mais. Então, esse movimento que veio caindo, ele fez esse comportamento, ó, nítido aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Esse movimento de 1, 2, 3, ele cria um topo de liquidez. Que é esse topo aqui, ó. É um topo válido. O mercado veio subindo forte e quebrou esse topo. Ele fez esse comportamento, ó. 1, 2, 3 e bum, quebrou o topo. Isso aqui é um movimento que valida fundo de liquidez de qualidade, chama SSL, esse fundo de liquidez. É isso daqui, ó. Aqui embaixo, fundo de liquidez. Quando o mercado visita embaixo desse fundo, tende a entrar interesse comprador e você ter boas compras ali, dependendo do que ele fizer. Obviamente, tem que entrar o interesse comprador e gerar boas oportunidades, né? Não é só, vou comprar aqui em qualquer lugar. Definitivamente não. Mas é uma região que tende a entrar interesse comprador institucional, inclusive. É uma região que o institucional aproveita, os big players aproveitam para montar posições compradas, tá? Então o mercado está se aproximando, olha lá. É esse fundo aqui, naturalmente, né? O mercado está chegando ali. Aqui vai entrar interesse comprador, muito provavelmente. É um interesse de demanda de qualidade, porque é da força institucional e a gente tem que ficar de olho nele. Jogando para os 5 minutos agora, indo do 15 para os 5 minutos, olha o que a gente vê aqui. O mercado realmente vai lá para baixo, ele tem que furar esses fundos, tem que furar essa linha, né? Ele tem que vir aqui para baixo, aí agora tem que entrar o interesse comprador. É o que a gente vai ver ele fazendo, ó. Veio subindo e entrou o interesse comprador. Agora a gente quer ver uma estrutura de continuidade alta. Ó. Olha ele desenvolvendo, movimentação. E aí ele começa a querer criar a estrutura de continuidade alta, que é esse movimento aqui, ó, que se desenvolveu nessa localização agora. Olha só, 1, 2, 3, quebrou os fundos e puxou forte para cima. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta. Muito parecida com aquela que a gente acabou de ver ali, mas naturalmente é de alta e aquela era de baixa, né? Então a gente vai criar aqui uma zona de demanda de continuidade. Aquela lá era de oferta. Próximo do fundo é uma zona de demanda. Mercado retornando nessa região, compra na região, stop embaixo para aproveitar o movimento de preço de continuidade, para seguir aqui uma forte captura de liquidez e entrada de interesse institucional que aconteceu no movimento de preço. Sem contar os detalhes. Olha só esse fundo arredondado. Isso aqui é um fundo arredondado, percebe? Fundo arredondado mostra que a oferta está fraca. E se a oferta está fraca e o preço está numa zona que tende a entrar interesse comprador institucional, uma zona de compra e a oferta está fraca. Peraí, isso aqui vai subir com facilidade. E aí, de fato, o mercado sobe com facilidade. Sem contar, pessoal, que se você puxar o RSI, olha o que você vê aqui no RSI também.
Você vê o RSI desde lá de trás, ó. Principalmente lá de trás, ó, o preço caindo, né, naturalmente. E o RSI desde lá de trás subindo, olha só. Tá vendo? E o RSI é a força relativa. Então, pelo RSI, a gente já vê que a força relativa não estava acompanhando essa movimentação de baixa, essa renovação de mínima do preço. Então, a gente sabe que ele já está caindo sem tanta pressão de oferta assim, por mais que esteja caindo. E ele visita uma zona que vai entrar interesse comprador, uma zona de liquidez, e ainda faz um fundo arredondado, que também indica que a oferta está fraca. Então, assim, vários indicativos de oferta fraca e vários indicativos de que vai entrar demanda de qualidade. Uma coisa somada à outra é aquilo que eu falei, 2 mais 2 é mais que 4. Duas coisas que estão andando totalmente juntas ali potencializam e formam uma coisa única, que é melhor do que as duas juntas, por exemplo, vai formar uma coisa única ali, que é um contexto operacional de compra muito vantajoso, tá entendendo? Então a gente tem a zona de demanda que eu falei aqui, ó. Toda essa localização é uma zona de demanda aqui para nós. E a gente pode montar uma operação comprada nessa região, stop embaixo dos fundos, para aproveitar movimento de preço lá para cima de no mínimo 3 vezes o risco. Esse é o ideal. Tá? Então a gente vê aqui o mercado se desenvolvendo. Ali ele já foi lá, né? Deixa eu colocar para cá. Aí gera todo o movimento. Olha a pressão do movimento de alta. O mercado ele não se desenvolve desse jeito. É impossível qualquer mercado se desenvolver desse jeito se não for capital institucional. Só o capital institucional faz um movimento sustentado como esse. E a oferta tem que estar fraca, porque a única coisa que impede o mercado de ficar fazendo um movimento como esse toda hora é uma oferta em segundo plano. Se a oferta está muito forte, ela representa resistência a preços mais altos. Se a oferta está fraca, qualquer sinal de demanda vai impulsionar o preço para cima, porque a única coisa que impede o preço de subir a preços mais altos é a oferta em segundo plano, entendeu? Então, se a gente tem os indicativos que a gente teve de que a oferta está fraca e o preço visitando zona que vai entrar interesse comprador, esse movimento vai subir fluido. A gente só precisa de uma oportunidade, que foi aqui no caso, igual eu mostrei ali para vocês, foi a estrutura. Então a gente tem essa compra nesse ponto para aproveitar movimento de preço. E a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade em detalhes, olha só que interessante. Olha lá, exatamente o fundo de liquidez que eu estou falando com vocês. O mercado vai ter que visitar abaixo desse fundo. Olha só, a gente mapeando ali esse cenário em detalhes. Ó, o mercado vindo para baixo do fundo, que foi aquilo que a gente viu ali, vai subir com o interesse comprador e vai criar a estrutura de continuidade. Aí é só comprar na continuidade. Fez isso daqui, é o contexto certo para a gente ter compras ali. E aí, o que a gente acabou de ver, que não tem como nem não ver que ele fez, porque isso aqui tá nítido, em cima do desenho, exatamente igual. Ela conseguiu vir embaixo, capturou, subiu, igual a gente falou, com interesse e fez a estrutura em cima do desenho ali. É só comprar. Aqui onde a gente viu, beleza? E aqui a gente tem um outro cenário também muito bom. Olha só esse contexto aqui, pessoal. Também contra a tendência mais micro que o preço veio fazendo, né? Porque aqui é um movimento que o mercado lá para trás ele está até em tendência de alta, tá em grande tendência de alta. Mas ele começou uma movimentação significativa aqui no gráfico de 5 minutos, 15 minutos, de baixa. Começou uma movimentação significativa de baixa aqui, tá vendo? Então é uma tendência de baixa, querendo ou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai desenvolvendo topos e fundos descendentes e ele vem caindo nessa movimentação. Porém, é aquilo que a gente falou, a gente tem que saber aonde que o preço está localizado para ver o que faz sentido fazer. Porque não adianta você querer seguir essa tendência se o preço estiver numa zona compradora muito significativa. E é o que aconteceu aqui. Se a gente subir lá no 15 minutos, olha que interessante. Vindo aqui no 15 minutos, olha o que a gente tem aqui atrás. Fundo de liquidez. E é um fundo totalmente válido também, com uma estrutura diferente, né? Que é esse movimento aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Agora essa aqui é uma outra estrutura que cria fundos de liquidez. Diferente daquela, tá vendo? Então, o fundo fica aqui embaixo. Na hora que a gente tem a renovação desse máximo por meio dessa impulsão, a gente valida esse fundo. Então é o que a gente viu ali em cima. Olha lá. Perfeito. O mercado visitando embaixo desse fundo tende a entrar em interesse institucional de demanda. E aí o mercado está caindo e visitou lá. Ó. A gente jogando nos 5 minutos novamente. Olha que interessante. Entra o interesse comprador de fato. Olha o movimento se criando ali. Opa! Se desenvolveu aqui já. 1, 2, 3. Quebrou o fundo e puxou para cima. Estrutura de continuidade. Zona de demanda, exatamente aqui criada. Compra, exatamente onde o preço já está testando agora, né? Porque já está no teste ali, para aproveitar o movimento de preço.
exatamente aqui, stop embaixo dos fundos para aproveitar o movimento que sobe, no mínimo 3 vezes o risco. Boom. Desenvolve o cenário. Então a gente sabe que esse tipo de configuração também vem com a mesma linha de raciocínio do que a gente viu ali agora naquela outra. E a gente estava de olho nisso lá no time de Excelência Trade também, olha só. Em detalhes, que foi muito parecido com aquele que a gente viu ali agora. Ó. Preço visitando embaixo do fundo, vem subindo, vai criar a estrutura de continuidade, que é muito comum, só comprar na continuidade. São cenários interessantes aqui para a gente ficar atento. Então é o ideal para esse contexto e gerou essa compra. Então perceba que o negócio não é você ficar loucamente querendo descobrir qual que é a tendência. O mais importante é você entender o contexto e os reais interesses do preço, as localizações que o mercado está, para ver se faz sentido realmente seguir uma tendência, que é ótimo, não que não seja bom, seguir tendência realmente faz muito sentido, mas tem que ver aonde que o preço está e como está essa tendência, entendeu? Porque às vezes essa tendência já tem várias características de que ela está muito fraca, e aí tem que ficar de olho. Não que você vai ficar querendo cravar o topo, nem o fundo dessa tendência, mas você já vai tendo informações para pegar movimentos contra ela, desde que construa um contexto muito bom, igual eu estou mostrando para vocês, né? Ou então, apesar de que a tendência esteja saudável ainda, às vezes o preço nesse momento está em localizações que tende a entrar um forte interesse contrário. E aí, dependendo se entrar de fato e gerar boas confirmações de continuidade, igual a gente está vendo aqui, você tem cenários bons também. Então tem que ficar sempre de olho no contexto, na localização do preço e na qualidade dos movimentos. Tendência forte ou tendência já fraca. E esses cenários são importantes. Beleza, pessoal? Deixa o dedo no like, entra no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo gratuito, estou sempre trazendo vários conteúdos interessantes por lá, toda semana, direto, sempre mandando vários conselhos e várias técnicas de trade muito boas. Está aqui no comentário fixado logo aqui embaixo. Me siga lá no Instagram, também tem ouro refinado nos stories todos os dias, que vale a pena você estar de olho também, porque vai te ajudar a aprender esses conceitos muito tranquilamente, inclusive. Beleza? Vamos juntos, pessoal. Fui! Valeu!